Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal São Paulo e Flamengo, onde assistir ao vivo prováveis escalações, desfalques. Então, falando do Flamengo, Renato Gaúcho tem retorno de poupados para duelo com o São Paulo de Rogério Ceni. Ausentes de início diante do Bahia, Rodrigo Caio, William Arão, Everton Ribeiro, Mateuzinho, Bruno Henrique e Michael devem começar jogando. Felipe Luiz é dúvida, mas Diego Alves, Arrascaeta e Pedro segue fora. E o Flamengo planeja ter Arrascaeta contra o Corinthians e faz programação por ritmo de jogo até a final da Libertadores. Então, galera, é o seguinte, visando ficar o mais longe possível da zona de rebaixamento, nesta reta final de Brasileirão, o São Paulo recebe o Flamengo na tarde deste domingo, dia 14 às 16 horas, horário de Brasília, no estádio do Morumbi, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Nacional. Depois de melhorar seu rendimento e desempenho, o tricolor busca manter um fim de torneio até melhor, do que começou. Então, dos últimos 12 pontos que o São Paulo disputou até aqui nesta edição do Brasileirão, conquistou apenas 4, o que fez com que os planos de lutar por uma vaga na Libertadores fossem deixados de lado. E a preocupação lá no Morumbi é com a ameaça de rebaixamento para a Série B. Então, é o seguinte, com 38 pontos, sendo 8 vitórias, 14 empates e 9 derrotas, a equipe paulista começa a rodada ocupando a 14ª posição da tabela de classificação. Está a 5 pontos acima do 17º colocado, que é o Juventude. Então, e o primeiro time abrindo a zona de rebaixamento, lembrando que o time gaúcho tem ainda um jogo a menos, Então pode cair para 2 pontos. Então, atuando como mandante, o tricolor mantém o mesmo padrão de pontuação. Dos 45 pontos que disputou nesta condição, ganhou 23, sendo 5 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Boa notícia para o Flamengo, Então eles não são um bom mandante, Dá para chegar lá e ganhar. Estão marcando 13 gols e sofrendo 10. Para o duelo desse final de semana, o zagueiro Arboleda, que está com a seleção do Equador nas eliminatórias, continua fora. E agora falando do nosso Mengão, o Flamengo vai tentando colocar sua agenda de jogos em dia. Então, nesta quarta-feira, o Renato Gaúcho colocou em campo uma equipe recheada de reservas para encarar o Bahia no Maracanã. E a equipe foi bem, venceu por 3-0 em um confronto que terminou com 3 expulsões, sendo 2 do Bahia e mais algumas polêmicas de arbitragem, Então, com esse resultado, o Flamengo foi para 57 pontos, sendo 17 vitórias, 6 empates e 7 derrotas, continuando na 3ª posição na tabela de classificação. E dessa forma, a equipe está 11 pontos abaixo do Atlético Mineiro, que é o líder absoluto, e 1 ponto atrás do Palmeiras, segundo colocado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, Então, atuando visitante, o Flamengo tem a 4ª melhor campanha do torneio. Dos 42 pontos disputados, fora de casa conquistou 23, sendo 6 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, marcando 29 gols e sofrendo 15. A ideia é que o revezamento do elenco permaneça para o confronto deste domingo, visando a decisão da Libertadores. No entanto, Diego, que está suspenso, fica fora. Então, onde assistir a esta partida? A partida terá transmissão através do canal de TV aberta Rede Globo para todo o país. E também na TV fechada pelo serviço por assinatura do Pay-Per-View do Premier. Então o Flamengo bem mais encorpado para o reencontro com o Rogério Ceni. Depois de escalar um time todo reserva na vitória no Maracanã, o Renato Gaúcho terá à disposição Rodrigo Caio, William Arão e Everton Ribeiro contra o São Paulo. Então o jogo que será no Morumbi e Felipe Luiz também pode ser outra possibilidade. Enquanto Diego Alves, Arrascaeta e Pedro seguem fora. Então o lateral esquerdo já foi reintegrado ao grupo, recuperado de lesão na panturrilha, e Renato avaliará se vale a pena já escalá-lo ou guardar para o jogo contra o Corinthians, que deve marcar a volta de Arrascaeta. Diego Alves segue em trabalho de fortalecimento na academia, enquanto Isla está com a seleção chilena. O Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira no Ninho do Urubu, e os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Mateuzinho, Rodrigo Caio, William Arão, Bruno Henrique e Michael, poupados,
De início contra o Bahia e Everton Ribeiro suspenso trabalharam normalmente e estão à disposição do técnico. Com isso, a tendência é que o Flamengo entre em campo no Morumbi domingo às 16 horas com Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, William Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Galera, então a espera do torcedor do Flamengo está próximo do fim. Sem entrar em campo com a camisa rubro-negra desde o dia 13 de outubro e lesionado desde o dia 7, quando estava com a seleção do Uruguai, Arrascaeta está em reta final de recuperação e a comissão técnica planeja utilizá-lo quarta-feira contra o Corinthians. O meia já está em transição para a parte física e uma programação foi feita para que ele chegue com um ritmo de jogo afinal até o dia 27. Então o Arrascaeta passou mais de um mês por conta dos fisioterapeutas para tratar de um estiramento de grau 2 na coxa direita. A lesão que aconteceu no empate sem gols entre Uruguai e Colômbia tirou o camisa 14 da data FIFA de novembro e o Flamengo adotou até uma precaução na recuperação por conta do histórico recente de lesões. Então esta foi a segunda lesão muscular de Arrascaeta no período de um mês. E o meia tinha machucado a coxa esquerda em setembro ainda, né? Então na vitória sobre o Palmeiras e a proximidade da final da Libertadores fez com que o departamento médico se cercasse de cuidados. Então desde o início da semana, o jogador trabalha no Ninho do Urubu, em turnos diferentes dos companheiros e alterna entre fisioterapia e preparação física, né? Então o desejo da comissão técnica é que Arrascaeta entre em campo em pelo menos 2 partidas antes da viagem para o Uruguai. E há chances de ele ser titular já diante do Corinthians, quarta-feira, no Maracanã. Mas uma reavaliação no início da semana que vem determinará as condições. Além do Corinthians, Arrascaeta terá ainda os duelos contra o Inter e Grêmio, ambos em Porto Alegre, para ganhar ritmo de jogo, visando a final em seu país. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no sábado do dia 27 de novembro, às 17 horas, horário de Brasília, no estádio Centenário, em Montevidéu. E vale o título da Libertadores, é jogo único aí, galera. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!